Fala, eu sou o João, responde aí. Vamos bater um papo sobre a independência do caminho? Bom, nessa aula de hoje a gente vai ver o que é a independência do caminho, como aplicar, para que serve. Então vamos lá. A gente está no tópico ainda de integrais de linha, né? Então a gente vai ver um exemplo aqui em que uma integral de linha ela é dada como um campo conservativo para a gente usar esse tal independência do caminho, que a gente já vai entender quem que é, fica tranquilo. Olhando aqui, a gente tem um campo bem difícil, tá? Então é elevado a x ao quadrado, arco tangente de x, não é um cara simples. E uma curva C parametrizada já pelo nosso exemplo, beleza? Vamos lá, vamos entender o que é a independência do caminho. Olhando para aquela integral de linha, a gente tem várias formas de tentar resolver. A primeira opção é o método direto. Olhando pelo método direto, a gente iria substituir tudo na integral e ia se deparar com isso aqui. Percebe que ficou bem complicado, né? Principalmente, olha só para esse campo. É elevado a 1 menos t ao quadrado. Tudo isso aqui em verde ficou bem difícil. Então a gente não vai tentar fazer por esse método direto. Não vai ser esse o caminho. Vamos lá, então a nossa segunda opção, dada que o campo é conservativo, e aqui é válido lembrar que um campo conservativo ele é definido dessa forma. Então sempre que a gente tem uma função potencial associada ao campo, ele é dito conservativo. Então sempre que a gente consegue encontrar essa função fzinha, o campo é conservativo, tá? Então sempre que a gente tem uma função potencial, a gente pode tentar resolver pela função potencial. Qual que é o problema aqui? Para a gente encontrar essa função potencial, a gente teria que fazer essa integral aqui, indefinida. Só que a gente não vai conseguir integrar e elevado a x ao quadrado, arco tangente de x dx. Então encontrar essa função potencial, por mais que o enunciado esteja dizendo que ela existe, a gente não vai conseguir encontrar. Então a gente não vai poder usar o método da função potencial. Agora vai surgir para a gente uma terceira opção, que é justamente a independência do caminho. O que isso quer dizer? Primeira coisa muito importante, ela só é válida para campos conservativos. Então lembrando, campo conservativo, um cara que existe uma função potencial. Por mais que você não consiga encontrar, ela está lá e ela existe, beleza? O campo é conservativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a integral de linha de C, desde que ela comece em A e termine em B, qualquer caminho que a gente tomar, ela vai ter o mesmo resultado. Então, a integral de linha dessa curva C é a mesma integral de linha dessa curva C1 aqui. Percebe que ela não é simétrica, não é nada. Pode ser qualquer curva doida aqui, beleza? Então, essa curva C2 aqui também vai ter a mesma integral de linha de C e a mesma integral de linha de C1. Por quê? Porque todas elas começam em A e terminam em B. Ué, mas como assim? Por que isso acontece? Olha só, vou explicar rapidinho. O teorema da função potencial dizia pra gente isso aqui, certo? Que a integral de linha de C era igual à função potencial do ponto final menos a função potencial do ponto inicial. Bom, como o campo é conservativo, para a integral de linha de C1 vai acontecer a mesma coisa. Então a integral de linha de C1 também é igual a f de B menos f de A. Como a função potencial não depende da curva, ela é uma propriedade do campo, esses dois resultados vão ser os mesmos, porque f de B aqui nos dois casos é igual e f de A aqui nos dois casos também é igual. Consequentemente, essas duas integrais são iguais. A mesma coisa vale para uma outra curva C2 que eu colocar aqui. Também tudo isso vai ser igual, então qualquer curva que a gente pegar que comece em A e termine em B vai ter o mesmo resultado, beleza? Só que a gente não vai usar esse teorema e escolher uma curva complicada, né? A gente vai pegar uma curva mais simples possível. No caso aqui, a curva mais simples possível é a reta que liga A até B. Então, facilitando aqui o nosso desenho, a curva mais simples possível é essa aqui. Então, pegar C1, que é simplesmente a reta que liga A e B, e a gente vai dizer que a integral de linha de C é a mesma coisa que a integral de linha de C1. Beleza? E agora, o que a gente faz? Como a gente conseguiu simplificar a curva, agora sim a gente vai conseguir calcular essa integral de linha. Beleza? Então, a gente percebeu o que a gente fez? A gente pegou a curva C, que era uma curva que, aplicada no método direto, complicava tudo, e a gente simplificou muito ela, transformou ela numa reta. Agora, com essa reta, muito provavelmente a gente vai conseguir resolver a questão. Quer ver por quê? Olha só.
quando a gente for parametrizar C1, ao invés de ter aqueles termos todos doidos lá, a gente vai ter uma reta, certo? A reta que liga menos 1 até 1 em x igual a 0. Então, simplesmente pelo fato de colocar x igual a 0, a gente já vai ver que vai facilitar muito, tá? Continuando a parametrização, como é uma reta, liga menos 1 até 1, então os limites de t vão de menos 1 até 1. Show de bola? Vamos lá então. O segundo passo aqui, agora a gente olhar para o campo, que era onde estava trazendo toda a dificuldade para a gente, né? Percebe o que vai acontecer? A gente vai ter E elevado a x ao quadrado, então E elevado a 0, vezes arco tangente de 0. E elevado a 0 é igual a 1, só que arco tangente de 0 é 0. Então, todo esse termo aqui do nosso campo, ele vai ficar igual a 0. E y ao quadrado, quem que é? T ao quadrado. Então, toda aquela dificuldade que a gente tinha lá, sumiu, acabou. Ficou bem mais simples, tá? Continuando, então, pegando o termo dr, a gente vai ter a derivada como 0t. A gente vai ter a parametrização como 0t, perdão. A derivada da parametrização vai ser 0 e 1. Então, o termo dr é 0, 1 dt. Juntando tudo na integral, C1 de menos 1 até 1, 0t ao quadrado, produto escalar com 0, 1 dt. No final das contas, a nossa integral de linha vai ficar infinitamente mais simples. Olha só como é que ficou. Lembrando aquele método direto lá no começo que a gente fez, que era uma parada impossível de resolver, agora ficou bem mais tranquilo, né? Integral de t ao quadrado nada mais é do que t ao cubo sobre 3, indo de menos 1 até 1. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ver que o resultado é igual a 1 terço menos 1 terço. O resultado é igual a 2 terços, beleza? Então, no final das contas, isso aqui é igual a 2 terços. Então, a integral de linha de C, que é justamente igual à integral de linha de C1, tudo isso é igual a 2 terços. Percebeu o que a gente fez? A gente pegou a curva que dificultava a questão no método direto e transformou numa curva muito mais simples. A minha dica aqui, o bizu que eu vou te dar é: sempre transforme em retas, tá? Mesmo que você tenha que fazer duas retas, duas curvas, é melhor do que você ter que fazer uma reta na diagonal, uma reta mais difícil, tá? Mas sempre transforme em retas, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.